PVP de 0,57 e um dividend yield frente ao preço de mercado de 9,5%. Isso tudo num ativo de lajes corporativas chama muito a atenção, né? Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos. E se você não nos conhece, a ideia desse canal é trazer conteúdo aprofundado de fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar do RBCO11. Esse que é um fundo que vem sendo negociado aí com muito desconto, então muita gente vem me perguntar: e aí, será que é uma barganha? Será que é o momento de entrar nesse fundo? Para a gente entender tudo isso, tem que trabalhar cada um dos ativos, entender quais são as regiões e também a estratégia de investimentos. Então, bora para esse vídeo que está cheio de conteúdo, muita informação para melhorar aí a sua avaliação e os seus estudos de fundos imobiliários. Iniciando o nosso vídeo sobre o RBCO11, o RB Capital Office Income 2, administrado pela BRL Trust, segunda maior administradora fiduciária de fundos imobiliários. A gestão é feita pela RB Capital Asset, segmento lajes corporativas, mandato é renda e a gestão é ativa. Um pouquinho do histórico da RB Asset, casa fundada em 2007, que conta com 1,5 bilhão de reais sob gestão em fundos imobiliários. Pertence a um grupo econômico que conta com uma plataforma de investimentos, uma área de Special Opportunities, que é voltada basicamente para desenvolvimento imobiliário, e até abril tinha uma securitizadora, a RBSEC, que foi alienada ao grupo Jaguar, um grupo norte-americano. Além do RBCO, a RB Asset tem também outros 12 fundos imobiliários, listei aqui para vocês, quem quiser dar uma olhadinha, tá aqui embaixo. Dados do RBCO11. A IPO dele em 17 de outubro de 2019 a R$100, pico de cotação R$ 119,99 lá em 15 de janeiro de 2020 e o vale de cotação recente, 17 de maio, em R$ 57,01. Até agora o fundo fez duas emissões, a primeira delas lá em julho de 2019, quando captou 77,9 milhões de reais, foi uma oferta 476, e depois em maio de 2020 o fundo conseguiu uma captação grande, aí uma oferta 300 milhões captados. Aqui eu fiz a anotação de que quando ele fez essa primeira captação, utilizou todo o recurso na aquisição do edifício Corporate Alamedas. RBCO11 no mercado hoje. Um patrimônio líquido de 384 milhões para um valor de mercado de 219,4 milhões. Está sendo negociado aí com um deságio bem grande, né? Um PVP de 0,57, vem chamando muito a atenção. Por isso, eu recebo muita pergunta sobre esse fundo, então resolvi fazer esse vídeo para a gente deixar tudo bem claro, para deixar tudo bem explicadinho, te trazer muita informação, muito conteúdo. Então já peço seu like, peço seu comentário. Isso é realmente relevante e importante para o canal, além de ser muito gratificante para o nosso trabalho. Esse fundo não participa do IFIX, ele conta aí só com 3.968 cotistas, volume diário aí de R$235 mil. Taxas e rendimentos, ele tem uma taxa de administração total de 1,25% do PL, eu acho uma taxa bem salgada. Datacom é aquele dia que você precisa ter a cota na sua carteira para ter direito ao rendimento futuro, o último dia útil do mês, e a data de pagamento, 10º dia útil subsequente. O último rendimento do fundo veio bem mirradinho, 0,35, considerando aí que a cota está bastante amassada, deu um dividend yield até que alto de 0,60%. No acumulado de 12 meses, distribuiu R$ 5,55 e no dividend yield de 12 meses, como a cota está muito amassada, ele explode e fica em 9,56%, um dividend yield muito alto, mas é exatamente pelo preço de mercado, está muito baixo. E aqui eu já trouxe uma informação legal, no próximo mês o fundo já anunciou um rendimento aí de 0,39 por cota. Estratégia de investimentos desse fundo, obtenção de renda e ganho de capital mediante a exploração de empreendimentos imobiliários voltados para o segmento de escritórios, sendo certo que em tais empreendimentos poderão existir imóveis destinados a atividades comerciais varejo. Então a gente vê aqui que o fundo pode fazer a alienação desses empreendimentos, fazendo aqui o ganho de capital, e que também, embora seja focado aí no segmento de lajes corporativas de escritórios, os imóveis também podem ser direcionados aí para atividades comerciais. Além disso, o fundo aponta em regulamento que o foco está em ativos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Por fim, dentro dessa estratégia, o fundo poderá realizar reformas ou benfeitorias nos imóveis com o objetivo de expandir o respectivo empreendimento imobiliário ou ainda potencializar retornos, ou seja, a RB está dizendo aqui para a gente que eles também podem fazer melhorias, podem fazer aqueles chamados retrofits, inclusive
Em alguns dos ativos eles já fizeram algumas alterações para atrair mais inquilinos e também para melhorar a performance dos ativos. O incômodo que eu senti estudando esse fundo: com a primeira emissão houve a aquisição de um ativo B na região da Paulista, foi exatamente lá o Corporate Alamedas. No prospecto da segunda emissão foi trazida a destinação inicial para o edifício Saliba, que também é um ativo B na região da Paulista, e o fundo mostrou para o mercado que a preferência para o uso do recurso adicional seria direcionada aí para localizações prime em São Paulo, então Faria Lima, Itaim, Vila Olímpia, Paulista, exatamente nessa ordem. Porém, o recurso que sobrou, e inclusive ele também utilizou de alavancagem, acabou sendo direcionado para ativos classe A na região da Chucre e em Santo Amaro. Ou seja, o fundo ele dava a entender que ele ia aí para ativos classe B, mas em regiões muito boas, regiões muito prime de vacância muito baixa. E ele acabou destinando recursos ativos muito bons, de qualidade até melhor do que ele já tinha no portfólio. Porém, ele saiu dessas regiões mais interessantes. Eu acho que isso também impactou um pouquinho no mercado. Highlights do relatório gerencial de abril de 2021, iniciando pelo comentário da gestão. Eles informam aqui para a gente a questão do recrudescimento da pandemia. Por outro lado, eles trazem a questão de diminuição de casos e também a expectativa para a retomada das atividades econômicas. Em fato relevante de 1º de março, em razão aí do desaquecimento de novas locações de escritórios, decidiu por dar um desconto na taxa de gestão, impactando aí em 25%. E para finalizar, o fundo informa a cessão de espaço destinada a uma estação rádio base no edifício Birman 20. Então, eles fizeram a locação lá do telhado para uma empresa de telefonia. Essa locação vai trazer um acréscimo de 0,47% na receita mensal do fundo. Olhando agora para a DRE do fundo, uma receita imobiliária de 1,8 milhões de reais, uma despesa imobiliária aí de 350 mil reais, uma despesa grande, isso envolve taxas e condomínios, né, dos ativos que estão parados, e de despesa operacional 502 mil reais. Essas despesas envolvem aí taxa de administração, taxa de gestão, honorários advocatícios. Como a gente viu, o rendimento foi de 0,35 por cota e o yield em relação à cota patrimonial ficou em 0,34% e o anualizado em 4,17%. Então, muito diferente daqueles 9,56% que a gente viu, que é em relação ao valor de mercado. Um dado muito legal que também vem no relatório gerencial para a gente observar é a questão da rentabilidade no período. A gente percebe aí que a cota no mercado valia R$ 84,49 até 3 meses, passou a valer R$ 76,12 até 12 meses e no último mês aí passou a valer R$ 68,34 e chegou a bater até valores menores em torno de R$ 57,00, como a gente já viu. Essa variação negativa da cota de mercado a gente percebe também aqui nesse outro quadro. A gente vê que desde o follow-on deu menos 41,16% no valor de mercado dessa cota. E por fim, em relação ao IFIX, a gente vê também só números negativos. No último mês aí, menos 11,52, juntando rendimentos e variação da cota a mercado. Então esses dados mostram pra gente um momento difícil que o fundo vem passando, especialmente pela pancada que ele vem levando no mercado no preço da cotação. Então tem que tomar bastante cuidado para fazer a decisão de entrada ou não do fundo. A gente sempre ressalta que o conteúdo é informativo e educativo. A ideia é sempre trazer mais conteúdo para você poder tomar sua própria decisão. Partindo agora para uma análise superficial do portfólio, ele tem aqui o edifício Corporate Alamedas, representa 9,4% do PL, o Rashid Saliba 29,8%, o Birman 20 33,2% e ele tem ainda aqui 15 milhões em caixa, representando aí 3,5% do PL. Por fim, cabe a gente mostrar que o fundo tem aqui um passivo relativo à aquisição do edifício Morumbi, num total aí de 52 milhões de reais, mais 3,7 milhões de outros passivos. Isso mostra pra gente então que o fundo trabalha com a alavancagem. Inclusive em nota o fundo traz aqui os CRIs que foram vinculados a essa operação. Olhando aqui a distribuição das receitas por prazo de vencimento, um gráfico muito legal também pra gente ver. Esse aqui é um dado preocupante. Em até 3 meses, 20,6% da receita contratada vai vencer. E a gente vê aqui que nos próximos 3 anos, 70% da receita contratada está com o vencimento acontecendo. Então, é importante, é por isso também que o mercado já está precificando antecipadamente.
essa questão aqui é muito importante, tem uma incerteza muito grande aqui envolvida, pode trazer o rendimento do fundo ainda mais para baixo. Olhando para índice de correção, 57% dos contratos em IGPM, 35% em IPCA e ainda tem um total de 8% sem correção. Olhando agora a receita imobiliária de cada um dos ativos, o dado que mais me chama a atenção é que no total esse fundo tem 32% de vacância financeira. Então, da receita potencial que o fundo poderia estar recebendo aí, 32% está sendo deixado. Isso é muito relevante. A gente tem aqui dois ativos com vacância muito grande, o Rashid Saliba e o Birman 20. E no gráfico abaixo, a mesma situação de vacância física, 32%. A gente vê que no Rashid Saliba 13% de vacância física. Ele está tendo aqui alguns problemas de inadimplência, de ferimentos. 53% é a mesma vacância financeira e física no Birman 20. E no edifício Morumbi, apesar de estar zerada a vacância financeira, ele tem 28% de vacância física. Isso acontece porque existe ali uma RMG. Olhando para cada um dos ativos, fazendo aquele estudo aprofundado, edifício Corporate Alamedas é o edifício que menos dá problema dentro do fundo. É um ativo classe B, um imóvel pequeno aí de 2,5 mil metros quadrados. Ele está 100% com participação do fundo, tem uma vacância física e financeira de 0%. E aí eu trago uma anotação, hoje é um ativo monousuário, é um escritório de advocacia que ocupa esse espaço. É interessante a gente perceber que é um imóvel bem bonito, um imóvel que chama a atenção. Por isso ele tem as condições aí de um escritório boutique, né? Ele traz um destaque, ele é referência, traz notoriedade para quem está ocupando. O Vino 11, por exemplo, é um outro fundo imobiliário que gosta de apostar especialmente nesse tipo de ativo. E para finalizar, o comentário que eu faço é que o vencimento desse contrato é em 2022. E um gráfico muito bacana aqui embaixo, que o fundo traz para cada um dos ativos, é comparar o preço que está sendo pago por metro quadrado dentro do ativo e o preço da região e também a taxa de ocupação. A gente vê que hoje em abril de 2021 o imóvel tem aí um preço de locação de R$ 101 frente a R$ 87 como preço pedido na região da Paulista. A ocupação é de 100% e a ocupação na região da Paulista é 85%. Então a gente vê que é uma ocupação na região interessante, uma ocupação bacana aí, com só 15% de vacância. Eventualmente o inquilino saindo demonstra aí que o ativo tem resiliência para ter um novo ocupante, porém, como o preço de locação está um pouquinho acima da média do mercado para a classe B, a gente provavelmente teria uma redução desses valores. E para fechar, um dado legal que eu quis anotar aqui é que mesmo no cenário de pandemia, o fundo conseguiu aí o acréscimo do valor de aluguel, né? Era de R$ 94 ao final do quarto trimestre de 2020, agora no primeiro trimestre de 2021 em R$ 101. Inclusive o fundo ressalta que o locatário fez ali algumas reformas, algumas melhorias no ativo, então ele tem interesse em permanecer nesse local. Olhando agora o Rashid Saliba, é um ativo classe B, ele fica também na região da Paulista. Ele tem aí participação do fundo de 100%. Aliás, em todos os ativos o fundo tem participação de 100%. Isso é muito relevante para o fundo conseguir impor seu know-how, conseguir fazer os retrofits que eles entendem importantes. Também não ter ali concorrência interna. A gente vai falar um pouquinho mais disso em breve. Ele conta hoje aí com uma vacância física de 9,7%, mais uma vacância financeira de 44%. E a gente vê aí que é atraso nos últimos 89 dias, 27%. O problema do ativo são dois grandes inquilinos com inadimplência. Além disso, houve a notificação também de um inquilino representando aí menos 2% de receita para o fundo. Por outro lado, a gente vê que tem um potencial de elevação dos aluguéis frente à região. Conforme a gente viu, na região da Paulista o preço pedido aí é de R$ 87. Lá no edifício Rashid Saliba, o preço contratado aí é de R$ 64. Realmente existe um upside para voltar à média de mercado. Em termos de ocupação física, o fundo está com uma ocupação de 90% e a região 85%, como a gente já tinha visto. Então é um imóvel que também se mostra resiliente. A grande questão aí é resolver esses problemas de inadimplência para a receita ficar mais perene, mais tranquilo. Olhando agora para os ativos classe A dentro do portfólio, edifício Morumbi, 10 mil metros quadrados, uma vacância física de 28% e uma vacância financeira de 0%, como a gente já adiantou. É o ativo que foi adquirido com alavancagem, como a gente citou lá na tabela de passivo e ativo.
tem uma RMG aí até julho de 2022, então essa RMG foi contratada por 2 anos, já que o fundo adquiriu esse ativo em julho de 2020, só que essa RMG é limitada a 7,2 milhões de reais. Então, se esse caixa todo for utilizado em menos de 2 anos, ela não vai realmente prosperar por esse período todo, né? É até o limite desse caixa. Olhando agora para a taxa de ocupação e preço de metro quadrado na região da Chucre Zaidan, onde está o ativo. A gente vê que o preço do fundo é de R$ 87,00 e na região está em R$ 75,00. Então é um cuidado que a gente tem que ter, pois acabando essa RMG, muito provavelmente os valores de preço de locação vão voltar para a média de mercado. E olhando a ocupação, como a gente viu, 72%, e na região tem uma ocupação de 85% para os ativos classe A. Dá a entender que tem um avanço aí frente à média da região. E para fechar o ativo Birman 20, ele tem uma vacância física e financeira de 53%. Esse é o ativo mais complicado dentro do fundo, isso porque ele fica numa região bem secundária, que é Santo Amaro. E aí eu anoto pra gente que o ativo teve uma RMG até março de 2021, era um total de 7 milhões de reais. Ela foi totalmente consumida e o que eu aponto aqui, como eu estava falando para vocês, é uma região de uma vacância muito grande, uma vacância explosiva. Inclusive no gráfico de baixo a gente percebe que a ocupação na região de Santo Amaro é de 53%, ou seja, tem 47% de taxa de vacância, e dentro do fundo se inverte, a ocupação é de 47%, tem 53% de vacância. Olhando agora para preço por metro quadrado, o edifício Birman 20 negocia aí R$ 51,00 e a região em 59 também tem um upside para poder melhorar, para poder elevar esse preço de locação, embora a gente saiba que com essa taxa de vacância o inquilino ele tem muito mais poder de barganha, ele consegue negociar e jogar o preço cada vez mais para baixo. Resumindo então, o RBCO11 é um fundo que ainda precisa de crescimento e tração, como a gente viu, tem poucos cotistas, tem um patrimônio líquido ainda pequeno, então ele precisa evoluir nesse sentido. Para quem gosta aí de ativos mais consolidados, o RBCO não aparece como uma grande opção. Ele tem uma estratégia determinada de adquirir ativos em São Paulo e no Rio de Janeiro, embora hoje todos os ativos sejam em São Paulo, e sempre com uma participação dominante, como a gente viu em todos os imóveis, ele tem 100% de participação. Isso é muito relevante para poder exigir ali as reformas, as melhorias nos ativos, conseguir fazer alguma alteração relevante, e também impede a existência de leilão no aluguel. Ele não tem ali um outro proprietário que de repente está enforcado e vai querer jogar o aluguel cada vez mais para baixo. Como a gente falou, ele parecia arrumar para ativos de classe B em regiões prime, mas na segunda emissão ele decidiu aí fazer um mix entre regiões primárias e secundárias e também nas classes ativos. Eu acho muito legal é que o RG deles é muito transparente, o relatório gerencial vem muito cheio de informação, inclusive informações que trabalham contra aí a propaganda do fundo. Eu acho isso muito importante porque mesmo no cenário difícil, no cenário ruim para o fundo, a gestão está mostrando todos os dados aí para você poder ter o máximo de informação possível. O ponto mais alarmante é conseguir resolver as vacâncias nos ativos em regiões secundárias, e isso ratifica a posição que eu tenho e muita gente tem de que as regiões primárias são mais resilientes, mesmo com ativos de menor qualidade. Ou seja, a gente viu que os ativos classe B nas regiões primárias, que estão ali na Paulista, por exemplo, eles têm uma taxa de vacância bem baixa. E para finalizar, eu anoto que é um ativo que trabalha com alavancagem. Sei que muita gente tem medo, muita gente já descarta na análise quando existe alavancagem. E aí, para responder a pergunta do início do vídeo, ele é uma barganha? Essa pergunta requer uma resposta muito mais complexa. Para falar sobre isso, eu trago então o momento do ciclo imobiliário. Quem acompanha os nossos vídeos já viu esse gráfico lá no vídeo do RBRP, que também ficou muito legal, tá aqui no card. A taxa de vacância hoje em São Paulo é de 21%, então uma taxa de vacância elevada. A gente sabe ali que em torno de 10, 12% é uma taxa de vacância de equilíbrio, então hoje o locatário, o inquilino, ele tem preponderância nas negociações e há um novo estoque de entrega de ativos para 2021 até 2023, ativos de muita qualidade, AAA, mas em regiões não prime. Por outro lado, boa parte desse estoque está vindo ali na região da Chucre Zaidan, o que vai dificultar ainda mais a vida ali dos ativos do RBCO11. No reloginho do mercado imobiliário, a gente vê aqui que o cenário para lajes corporativas ainda é de recessão. Nas regiões prime é um pouquinho mais à frente, já perto de um cenário de recuperação, conseguindo inclusive
aumentar de valor de preço por metro quadrado, como a gente viu no edifício Alameda Corporate. Já as regiões secundárias é um momento ainda muito crítico. E falando especificamente da questão da barganha, se a gente olhar o preço dos ativos no mercado real frente ao preço do fundo, realmente a gente vê uma barganha. O fundo está sendo negociado aí em 0,57 no valor patrimonial. Os ativos no mundo real não têm esse desconto todo, porém a gente tem que tomar cuidado e levar em consideração outros pontos. A compra de vacância, que é o caso aqui do fundo, tem uma vacância física financeira de 32%, é uma estratégia que exige um bom feeling do mercado. Então você tem que entender muito bem, conseguir perceber o momento aí de virada de guinada para diminuição dessas vacâncias. Nunca é aconselhável a gente tentar pegar uma faca caindo. A gente vê que o cenário do RBCO11 é mais ou menos esse, como a gente viu naquele gráfico de rentabilidade. Nos últimos meses todos, a cotação foi despencando. Então muita gente fala, não, agora chegou no fundo, cai mais um pouco. Agora chegou no fundo, cai mais um pouco. Muito complicado a gente fazer qualquer tipo de aposta. Outro dado que a gente tem que perceber é que os ativos de melhor qualidade ficam em regiões mais difíceis, regiões ali da Chucre, Zaidan e Santo Amaro. E por fim, que a boa parte dos contratos vem sendo em poucos anos, como eu falei para vocês, 70% dos contratos para vencerem em 2-3 anos. Então esse é um ponto também relevante, porque o mercado está precificando essa incerteza, a possibilidade da renda cair ainda mais. Pessoal, o que eu tinha para falar do RBCO era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço novamente o like, o comentário. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.